Vamos falar também de uma senhora que já completou, acabou de completar 65 anos, no dia 25 de março, agora passado, completou 65 anos, que chama-se Senhora Europa. A União Europeia, pelo Tratado de Roma, de 1957, instituiu a Comunidade Econômica Europeia. E esse tratado foi assinado no dia 25 de março de 1957. E, a partir daí, começa uma nova dinâmica de bloco econômico que ainda não era conhecido. Porque aqui, esse Tratado de Roma, ele dá um salto em termos de fases de integração que não eram conhecidas. Antes, ouvia-se falar, e já se conhecia, uma zona de comércio livre, onde abrem-se as fronteiras para livre circulação de mercadorias, ou numa união aduaneira, o Benelux, por exemplo, a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo já faziam parte de uma união aduaneira ali logo depois do final da Segunda Guerra, que também envolve a livre circulação de mercadorias, mas com a necessidade de se ter uma pauta aduaneira comum, uma tarifa externa comum, que é uma zona de comércio livre mais sofisticada do que dentro da União Aduaneira, porque os Estados precisam, então, chegar a um denominador comum com relação ao universo de produtos que venham de países terceiros e entrem nesta zona aduaneira. Bem, isso tudo já era conhecido antes do Tratado de Roma de 1957, que instituiu a Comunidade Econômica Europeia. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque hoje eu estava aqui a pensar, conversei com a professora Jamila, e a professora Jamila falou assim, Beth, você já fala disso há tantos anos. Eu falei assim, Jamila, mas hoje está mais difícil de falar sobre a União Europeia, porque nós achávamos que passávamos por problemas tão difíceis, né? Nessa senhora Europa, já pensava que a pandemia tinha sido o pior dos problemas da vida dela, ou a crise econômica que abateu aqui sobre a Europa aqui em 2011, ali, a partir de 2009, 10 e 11, que também foi complicado. De repente vem essa pandemia que ninguém, né, sabia como resolver, também foi complicado, mas hoje, quando nós falamos e contamos essa história, que há 65 anos, há mais de 65 anos, porque nós temos que voltar um pouquinho, há mais de 70 anos, há 7 décadas, que o continente europeu é um continente de paz, que toda essa construção conseguiu manter a paz no continente europeu. Esse era o nosso discurso. E, de repente, nós não conseguimos mais estar nesse registro, por causa dos acontecimentos desde o dia 24 de fevereiro, que esse, sim, foi um grande golpe para a União Europeia, e também sem falar do golpe que ela sofreu com a saída do Reino Unido, que era algo também impensável que acontecesse. Aliás, foi o Tratado de Lisboa, que nós já vamos falar dele, mas foi esse tratado que resolveu colocar um artigozinho assim para deixar o artigo sossegado, mas a cautela resolveram colocar um artigo permitindo que os Estados se retirassem da União Europeia, ou seja, permitindo a denúncia do Estado na União Europeia. Mas diziam, né, quando fizeram a redação desse tratado, que era apenas por precaução, porque nenhum Estado sairia da União Europeia, muito pelo contrário. Outros Estados queriam entrar na União Europeia, mas essa condição de um Estado querer sair era algo que a União Europeia não se preocupava. E, de repente, não mais que de repente, num referendo lá em 2016, que ninguém deu a menor importância, tanto é que o David Cameron, que era que propôs esse referendo, ele era a favor do Reino Unido na União Europeia, ninguém deu por isso, e hoje nós já sabemos, né, que desde 31 de janeiro de 2020, às 23 horas, interessante, que marca a data, né,
em inglês, né? Marcam a data às 23 horas do dia 31 de janeiro de 2020, a União Europeia perde um parceiro muito importante em termos econômicos, muito importante no peso político, e muito importante também no peso militar. Né? E no político, lembrem que agora, né, fala-se muito aí do Conselho de Segurança, na União Europeia, o Conselho de Segurança tinha dois membros no Conselho de Segurança, que era a França e o Reino Unido. Saindo o Reino Unido, só a França a representar a União Europeia, né, tendo voz da União Europeia no Conselho de Segurança. Então, foi um golpe também para essa velha Europa, tem sofrido aí vários golpes, mas o pior de todos, ela está a passar agora com essa guerra, porque costuma-se dizer que toda esta projeção aqui da União Europeia, toda essa construção da União Europeia nos seus mais de 70 anos, transformou a Europa num gigante econômico, um peso econômico muito grande, com uma moeda única, uma moeda que, quando eu estava aqui, nessa altura que eu estava aqui, lá em 1992, 93, que eu estudei na Faculdade de Direito de Lisboa, havia meus professores, que diziam que era algo impensável, inimaginável, e que não se conseguiria criar uma moeda comum, que isso era um delírio. O tratado que ia criar uma moeda única era um delírio, que jamais iam conseguir criar uma moeda comum. E conseguiram, então, conseguiram criar uma moeda forte que realmente fez frente ao dólar, que era a intenção quando o Tratado da União Europeia nasce lá em 1992. Mas a União Europeia, se ela conseguiu ser este gigante econômico, em contrapartida, ela, em termos políticos, costumam também dizer que é um anão político, porque não fala uma só voz em termos políticos. Não fala, não existe uma política externa comum, supranacional, que nós já vamos ver aqui o que é um bloco supranacional e o que é um bloco intergovernamental. Mas para fazer aqui esse contexto, que a União Europeia ainda hoje tem problemas muito sérios com relação à política externa, a sua voz, o seu peso em termos de política externa, e lembrem quando foi a invasão do Iraque, que a União Europeia dividiu-se, metade da Europa era a favor da invasão, metade da Europa era contra a invasão. Se a União Europeia, naquela altura, já falasse a uma só voz, talvez não tivesse ocorrido a invasão na Europa por parte dos Estados Unidos, como muitos de vocês devem lembrar. Mas eu disse que eu queria voltar um pouco à fita, então, e começar aqui. Isso aqui foi só um desabafo, assim, para contextualizar e para dizer que hoje é mais difícil falar da União Europeia, dessa senhora de 65 anos, por causa deste último golpe, que eu acho que vai ser muito difícil aqui de se recuperar, né? Recuperar a saúde da União Europeia após esta guerra aqui em solo europeu, que está muito complicado, mas queria, então, voltar um pouquinho à fita e lembrar lá do final da Segunda Guerra. A Segunda Guerra acabou em 1945, e em 1946 houve um discurso uma abertura abertura de um curso como esse curso, por exemplo, só que era a abertura do ano acadêmico na Universidade de Zurique. E quem foi convidado para fazer a abertura desse acadêmico foi o Winston Churchill, em 1946. E Churchill disse que no seu discurso, que iria dizer algo, vou vos dizer algo
que lindo, eu vi uma criancinha, agora não resisti, ali da Camila. Vou vos dizer algo que vos vai surpreender, dizia lá Churchill. O futuro da Europa, de uma Europa de paz, passará pela aproximação da França e da Alemanha. Imagina, a guerra acabou em 45, os dois grandes rivais, França e Alemanha. Dizia já no ano seguinte que a Alemanha e a França teriam que estar juntas para que houvesse paz na Europa. E vem lançar uma proposta de se criar os Estados Unidos da Europa. Deixa essa semente aqui para se criar os Estados Unidos da Europa. E dizia ele aqui no seu discurso também, e devo fazer uma advertência, o tempo pode ser escasso. Atualmente, conseguimos respirar porque a guerra terminou. Os canhões pararam de disparar, a luta cessou, mas os perigos não cessaram. Se quisermos criar os Estados Unidos da Europa, com qualquer outro nome ou forma que seja, temos de começar já. Então, os canhões pararam naquela altura e a Europa ficou esse tempo todo, até 24 de fevereiro de 2022, em paz. Né? Tivemos aí algumas guerras pontuais, mas não nada na proporção do que a Europa está a viver agora. Bem, mas então Churchill lançou essa semente lá em 1946. Os estados estavam completamente destruídos e nós, né, estamos vendo presencialmente hoje, infelizmente, né, ao vivo e a cores, também as destruições que têm sido feitas na Ucrânia, em Mariupol, nomeadamente, né, e em outras cidades. Então, os estados estavam nessa situação e ninguém tinha condições de parar e pensar nessa proposta. E Churchill, nessa altura, disse que os estados deveriam, então, pensar num encontro onde pudessem trocar ideias a respeito da formação dos Estados Unidos da Europa, ou outro nome que quisessem dar. Isso em 46. Bem, em 1947 veio uma ajuda financeira importante dos Estados Unidos da América, que foi o plano Marshall, que veio tentar, através aí de uma ajuda financeira, reerguer os estados europeus, que então aceitassem essa ajuda, e também porque os Estados Unidos da América tinham perdido seus grandes parceiros comerciais e também precisava recuperá-los, né? E para além também de ali criar ali uma barreira com os estados comunistas que surgiam naquela altura. Então veio aqui, chega os estados, o Plano Marshall vem a auxiliar os estados da Europa, isso em 1947. Em 1948, houve um congresso na Haia, em maio de 1948, onde reuniu 800 delegados de vários estados da Europa, que esse congresso foi liderado por Churchill. Churchill estava lá todo feliz, até tem aqui, Churchill todo feliz, deixa eu ver se eu consigo mostrar o Churchill todo feliz aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui, com o V da vitória, todo contente, porque conseguiu aqui reunir um número considerável de pessoas para debater este Estados Unidos da Europa. Então, ali começam as discussões, em 1948, e também ali é interessante que nesse congresso começam, então, a delinear como é que
iria ser essa construção dessa integração europeia. E alguns estados pensam numa Europa mais federal e outros estados pensam numa Europa menos federal, uma Europa mais econômica. Então, foi ali uma cisão ali entre unionistas e entre federalistas para saber para que lado é que iria esta integração. Se penderia mais para uma integração mais econômica e intergovernamental, ou se penderia para uma construção mais federal ou supranacional, como eu já vou explicar aqui para vocês. Mas esse congresso foi importante também primeiro por causa dessas questões que começam a ser debatidas, e também porque eles aqui preconizam a adoção de uma Carta dos Direitos Humanos na Europa. Firmam aqui em 1949, criam em 1949, saídos aqui das conclusões deste congresso, o Conselho da Europa, que surge, então, no dia 5 de maio de 1949. O Conselho da Europa cria um tribunal europeu dos direitos humanos, para julgar as questões de crimes contra os direitos humanos. É assinada uma convenção, a Convenção Europeia de Direitos Humanos, essa convenção que tem hoje 47 Estados-membros, e 47 menos um, porque a Rússia acaba de deixar o Conselho da Europa, a Rússia entrou para o Conselho da Europa em 1996 e deixou por causa desse conflito. Aliás, ela iria ser expulsa do Conselho da Europa e adiantou-se e pediu, então, a denúncia da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, e agora sai, então, ficando desprotegidos os cidadãos russos e os milhares de processos que já estavam lá e outros que poderiam estar lá para serem julgados. Bem, mas então estamos em 1949. Em 1950, há uma declaração muito importante do ministro dos Negócios Estrangeiros, ministro das Relações Exteriores, do ministro das Relações Exteriores da França, que chamava-se Robert Schuman, e ele e o seu assessor, fiel escudeiro, Jean Monnet, que a professora Jamília adora, o Jean Monnet, o Jean Monnet, que era o seu assessor, cria ali uma proposta de uma integração, que chamou de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, para que o carvão e o aço, que eram produtos importantes e também materiais que poderiam ser usados para fins bélicos, pudessem ser colocados num mesmo projeto. Então, cria essa declaração, é uma declaração que foi proferida no dia 9 de maio de 1950, e essa data 9 de maio é importante, vocês anotem aí 9 de maio, é importante, depois já vamos ver por quê. E nesse dia, então, ele profere lê para e encaminha para todos os seus partners europeus esta declaração, e convida os estados que quisessem aderir a esta comunidade. Seria esta comunidade, então, europeia do carvão e do aço. Mas aqui havia uma pegadinha, entre aspas, né, uma intenção de chamar o outro grande produtor de aço e de carvão e do aço. E o outro grande produtor de carvão e do aço na Europa era a Alemanha.
E então lembram que o Churchill disse: vou vos dizer algo que vai surpreender, a paz na Europa só se conseguirá com a aproximação da França e da Alemanha. Então, ali, ao lançar essa proposta, a intenção era que a Alemanha se juntasse à França. E deu certo. A Alemanha aceitou. Vejam, a guerra acabou em 1945, esta declaração de 1950. É como se hoje nós estamos em 2022, 3, 4, 5, 6, 7, é como se em 2027 a Ucrânia e a Rússia estivessem, né, guardadas as devidas proporções, juntas num mesmo projeto. E a Alemanha, então, aceita, em 1950, a proposta da França. A Itália aceita, e foi também muito importante para aproximar a França e a Alemanha. A Itália também aceita, então, França, Alemanha e Itália, e os três países que já tinham uma união aduaneira entre eles, que era a turminha do Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Então, esses 6 estados aceitam esta proposta da França, lançada no dia 9 de maio de 1950, e rapidamente eles assinam, menos de um ano, eles assinam um tratado, que é o Tratado de Paris, que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, no dia 18 de abril de 1951. Começa, então, a funcionar, não começa a funcionar já no dia 18 de abril, porque 18 de abril eles assinaram, e depois da assinatura precisa da ratificação. Então, esse tratado entra em vigor no dia 23 de julho de 1952, e ele nasceu com prazo de validade, que o prazo de validade eram 50 anos. Então, esse tratado durou até 23 de julho de 2002. O Tratado de Paris, que instituiu a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Bem, então, em 1952, estão lá os 6 estados, né, nesta primeira integração, na primeira comunidade. E a preocupação com a nuvem, né, de uma guerra ainda pairava, né, ainda havia muitas pessoas, né, muitas histórias, muitas feridas ainda não cicatrizadas, muita pobreza, nos estados, muito temor que passassem por duas, porque, vejam, o continente europeu passou por 2 guerras nos primeiros 50 anos, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Então, o temor era muito, e em 1954, esses 6 estados resolvem assinar mais 2 tratados, para criar uma comunidade europeia de defesa e uma comunidade política europeia. Em 1954, os 6 assinam esses 2 tratados. E a França não ratificou os tratados. E então esses tratados não vão para frente, não seguem, em termos de defesa, em termos de uma comunidade política, voz política e voz da defesa ficam para trás porque a França não ratifica o tratado. E isso faz com que os 6 estados repensem uma outra forma de aprofundar esta integração que estava só no carvão e no aço. Então, eles queriam aprofundar pela via da política, não conseguiram, pela via da defesa também não. E havia ali 3 estados que eram muito entusiastas da economia, da integração econômica, que era o Benelux, afinal eles já estavam na ativa, e eles insistiram muito para que então se avançasse para uma integração econômica. E assim foi, em 1955, uma conferência em Itália, em Messina, os estados do Benelux então ficaram responsáveis
por fazer aí um esboço de uma comunidade que seguisse, então, pela via econômica, e que abrisse para toda a economia. E foi o Paul Henri Spaak, que na altura era o primeiro-ministro belga, que foi ali o que tomou a dianteira deste chamado relatório Spaak, e apresentou em 1956 para os 6 estados, na Conferência de Veneza, gosto muito eles lá de Itália, e foi aprovado. Foi aprovado e eles assinaram, então, no dia 25 de março de 1957, em Roma, esse tratado que criou a Comunidade Econômica Europeia. E assinaram mais um tratado, a Comunidade Europeia de Energia Atômica, para também tratar da energia atômica para fins pacíficos. Então, nessa altura, a comunidade, os 6 estados tinham 3 tratados, 3 comunidades, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Comunidade Econômica Europeia e Comunidade Europeia de Energia Atômica. E esse tratado entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1958, porque depois da assinatura em 57 precisa da ratificação, foi ratificado durante o ano, e em 1 de janeiro de 58 entra em vigor. Bem, mas aqui houve algo diferente nessa construção desta Comunidade Econômica Europeia, porque foi criado aqui o que eles chamaram de mercado comum, que foi criar mais uma fase de integração, que não existia. Existia a fase da Zona de Comércio Livre, existia a fase da União Aduaneira, ambos livre circulação de mercadorias, União Aduaneira com uma tarifa externa comum para os produtos que venham de fora. Aqui foi criada a possibilidade não só das mercadorias circularem livremente, mas as pessoas circularem livremente. E a livre prestação de serviços também. E a livre circulação de capitais também. Então, aqui foi a intenção era se criar praticamente um país só, dos 6 transformar em um, porque abririam-se as fronteiras internas para as famosas 4 liberdades: livre circulação de bens, pessoas, serviços e capitais. Então, o mercado comum é composto por estas 4 liberdades. Bem, até aí tudo bem. Então, os estados assinaram e gostaram da ideia da turminha do Benelux, então vamos adiante, vamos dar uma condição de vida melhor para os nossos cidadãos, porque, afinal de contas, a guerra acabou há pouco tempo, as pessoas também podem ter uma condição melhor de vida, podem buscar uma vida em qualquer estado que faça parte aqui da nossa comunidade, e estavam, então, entusiasmados com a construção desse mercado comum. Isso começa em 1958. Para chegar ao mercado comum, logicamente que isso será por fases, assim como já dizia a declaração Schuman, e depois reafirmado pelo Jean Monnet, que foi o primeiro presidente de toda essa construção, que a Europa será feita por passos, né? Não se fará de uma só vez, mas será feita por passos, até porque não é porque eles assinaram, e o tratado entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 58, que eles acordaram no dia 1 de janeiro de 58, já com esse mercado comum pronto e acabado. E vocês vão ver que demorou muito tempo para que as fronteiras abrissem para conferir essas 4 liberdades que estavam previstas neste mercado comum. Mas houve aqui algo interessante, e que talvez os estados até nem tenham prestado assim,
muita atenção, como brinca o professor Mota Campos, um dos grandes professores aqui de direito de integração, direito da União Europeia, que se os 6 tivessem lido com atenção o tratado lá em 1957, quando estavam lá em Roma, talvez eles tivessem ali algumas dúvidas a esclarecer e não tivessem assinado. Por quê? Porque para essa construção ir adiante, eles criaram instituições, para que as instituições pudessem também auxiliar, não foi só um tratado. As regras todas desse mercado comum não estavam só nos tratados. Não era um tratado com 3.000 artigos prevendo tudo isso. Eles criaram as normas básicas, eles deram os direitos nos tratados. E depois eles criaram instituições que iriam dar, então, a continuidade e a garantia das normas ali estabelecidas. Então, eles criaram o Parlamento Europeu, criaram a Comissão Europeia, criaram o Conselho, então criaram instituições e órgãos auxiliares. A aula hoje, depois a professora Jamile vai falar das instituições, mas para dizer que eles criaram instituições para que essas instituições também possam legislar. Então, por exemplo, aqui no artigo 45 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, vai dizer o seguinte, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. O artigo 45 diz assim: a livre circulação dos trabalhadores fica assegurada na União. Ponto. É um direito. A livre circulação dos trabalhadores fica assegurada na União. O artigo 46 vai dizer o seguinte: o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o processo legislativo ordinário, que aqui entra nesse processo legislativo ordinário a comissão. Então, resumindo, o Parlamento Europeu, o Conselho e a comissão, após a consulta ao Comitê Econômico Social, que é um órgão auxiliar, tomarão, por meio de diretivas e regulamentos, as medidas necessárias à realização da livre circulação de trabalhadores, tal como se encontra definida no artigo anterior. Ou seja, o tratado dá a norma geral. A livre circulação dos trabalhadores fica assegurada na União. Agora, como é que se vai assegurar essa livre circulação de trabalhadores? Por meio da legislação derivada, regulamentos ou diretivas. O que eles vão fazer, esses regulamentos ou diretivas, com relação à livre circulação de trabalhadores? Vão ter que estabelecer quem são os trabalhadores na União, como é que se vai harmonizar as profissões dentro da União Europeia, quem é que pode circular livremente, se são todos os trabalhadores, se os familiares dos trabalhadores podem ir, não podem ir, o trabalhador é português e é casado com uma brasileira e vem a família toda da brasileira aqui, o português quer trabalhar em Espanha, ele pode levar a família toda para a Espanha? Não pode. Esse trabalhador trabalha 10 anos em França, 10 anos em Espanha, 10 anos em Itália, chega uma altura que as pessoas se reformam, né, se aposentam. Então, como é que vai ser essa reforma desse trabalhador? Tudo isso o tratado não prevê. O tratado confere o direito. A livre circulação de trabalhadores está assegurada na União, fica assegurada. E depois, são as instituições que, através da legislação derivada, regulamentos, diretivas, decisões, recomendações e pareceres, que vão legislar para conferir esse direito. Isso tudo estava desde o Tratado de Roma, que isso aqui nasceu lá em 1957. Tudo bem, isso é algo lógico e aceitável, porque o tratado não ia conseguir dar toda a legislação e toda essa estrutura para garantir esse direito que está aqui.
Bem, só que tem um problema aqui, que não é problema nenhum, mas causou ali no começo de toda essa construção, causou ali algum embaraço. Que é o seguinte, então eu falei que essas instituições legislam, né? Então, o Conselho, a Comissão, o Parlamento Europeu vão fazer um regulamento sobre a livre circulação dos advogados na União Europeia. Tá bem? Como é que essa legislação entra em vigor? Quem é que aprova? Quando nós falamos em parlamento, nós falamos em 705 eurodeputados que estão lá em Estrasburgo e estão lá em Bruxelas. 700 eurodeputados. Quando nós falamos em comissão, nós falamos em 27 comissários, um de cada Estado-membro. Quando nós falamos em conselho, nós falamos nos ministros dos estados, a depender do assunto a ser discutido. Então, ministros do trabalho, se fosse assunto dos trabalhadores, ministros do trabalho, dos 27 também estão envolvidos. Como é que essa legislação é aprovada? E daí que este bloco econômico inova, porque ele vai dizer, o tratado diz, que essa legislação derivada ela é aprovada por maioria. E o que significa ser aprovado por maioria? Significa que nem todos precisam estar de acordo. Ah, muito bem. E os que não estiverem de acordo? O que acontece? Então, se eram 6, 4 votam a favor, 2 votam contra, né, uma legislação. Podem votar contra? Podem, senão não teria votação. Não é? E o que acontece com os 2 estados que votam contrariamente? Eles não precisam obedecer aquela legislação porque eles foram contrários ou não? Acontece que aqui, nesse bloco econômico, eles convencionaram que se a maioria, que é uma maioria, não é uma maioria simples, é uma maioria que tem que fazer um cálculo, chamam-se de dupla maioria, são 55% dos estados, se 55% dos estados aprovar uma legislação derivada, uma diretiva, um regulamento, por exemplo, este regulamento é aprovado. Só que ainda tem mais uma conta para fazer. São 55% dos estados, e agora tem que ver quais foram os estados que votaram a favor. E esses estados que votaram a favor têm que perfazer 65% da população. Só com esses 2 critérios aqui atingidos, 55% de estados, mais 65% da legislação, é que a legislação é aprovada. E quando nós dizemos que a legislação é aprovada, significa que ela todos os estados terão de obedecer essa legislação, mesmo os estados que votaram contrariamente. E isso para Estado foi algo assim que revolucionou o conceito de soberania. Os estados não estão acostumados a ter um poder acima do Estado. Ora, se o Estado diz que não quer, como é que ele vai ter que engolir um regulamento que vem da União Europeia se ele foi contrário? Esta era a grande questão no início dessa construção, e eu digo que isso causou algum embaraço no início, e por isso que o professor Mota Campos disse que se eles tivessem lido com atenção, talvez ali emendassem alguma coisa, porque quando ainda nessa trajetória eram 6 estados, teve uma altura em que houve a chamada crise da cadeira vazia, quando o general de Gaulle estava na presidência da França, e numa das votações, a França foi contrária e os demais estados foram a favor,
E ele diz assim: quem são vocês, belgas, holandeses, luxemburgueses, para mandar na minha França? Eu não quero mais saber disso. Enquanto as matérias que a França considerar importantes, não passarem a ser votadas por unanimidade, a França não participa mais das reuniões do Conselho. E foi embora, e deixou a cadeira. E daí chama-se crise da cadeira vazia, porque a cadeira ficou vazia até chegarem a um acordo do que fariam. E, nessa altura, muitas matérias, isso foi em 1966, muitas matérias que o tratado previa que as decisões seriam por maioria, passaram a ser por unanimidade, por imposição da França. Tudo isso para dizer o quê? Que a construção da Comunidade Econômica Europeia é uma construção supranacional. Os estados, nessa lógica, eles perdem uma parcela da soberania, ou perdem, alguns professores dizem que é muito forte, mas então eles delegam, ou eles transferem uma parcela da sua soberania para que as instituições legislem. Por quê? Porque acima do interesse dos estados está o interesse da União. Agora eu pergunto, se não fosse assim, se a lógica não fosse essa, desta maioria, que se criou desde o início dessa construção, e daí ser um bloco econômico supranacional, se a lógica não fosse a maioria, então as decisões teriam que ser por unanimidade. Agora, para construir uma fase de integração tão ousada como esta do mercado comum, que envolvia 4 liberdades, se tudo fosse por unanimidade, talvez hoje nós ainda estivéssemos aqui à espera de que o mercado comum estivesse pronto e acabado. E nessa lógica, para aqueles que estudam o Mercosul, é interessante analisar, porque o Mercosul é um bloco econômico intergovernamental. Tentou-se ali transformar num bloco econômico supranacional, em 1996, protocolo de Ouro Preto, vinha a Argentina ávida de construir aqui um bloco supranacional, e tinha também o Paraguai também a favor do bloco supranacional. E qual foi o estado que vocês acham que foi contrário à supranacionalidade dentro do Mercosul? Ora, quando eu falei do De Gaulle, quem são vocês, belgas e luxemburgueses? É o Brasil. Quem são vocês para quererem mandar no Brasil? E o Brasil foi contra a supranacionalidade. E pela lógica também, isso é um tema para quem quiser, mas é algo que se discute muito se o Mercosul deveria ser supranacional ou se deve continuar sendo intergovernamental, que o Mercosul não progride porque ele não é supranacional, se fosse, já teria pelo menos terminado aí a fase da União Aduaneira. Muito se discute com relação a isso, mas nós temos que olhar para um bloco econômico, quando nós olhamos para a construção do bloco econômico, nós temos que olhar para a geografia, tem que olhar para os vizinhos, né, para ver com quem que nós vamos aqui nos unir. Mas não é só para a geografia, nós temos que olhar também para a história. E só se compreende esta supranacionalidade dentro da Europa porque eles passaram por 2 guerras. E porque eles resolveram ousar e criar um bloco econômico completamente diferente, dando oportunidade também para as pessoas. Se não fosse esta lógica, jamais
os estados iriam se submeter a um poder acima do seu estado, que isso é muito complicado. Eu tenho um caso aqui emblemático de Portugal, com relação ao regulamento das pescas, que Portugal foi contrário, já é antigo esse regulamento, mas Portugal foi contrário, que estabelece cota, limites para as pescas e que prejudicou muito o Estado português. Portugal foi contra, logicamente, foi contra o regulamento, e o regulamento foi aprovado. Agora, esse regulamento para os estados que não têm mar, não tem problema nenhum, que eles não estão minimamente preocupados. E Portugal teve um prejuízo. E o que Portugal pode fazer? São as regras do jogo. Ele deve, se o regulamento foi aprovado, supranacionalidade impera. E os estados devem, então, acatar a legislação que foi aprovada. Então, isso se traduz aqui no conceito de supranacionalidade. Então, a União Europeia é um bloco econômico supranacional. E se não fosse assim, se não fosse supranacional, seria muito difícil a União ter dado os passos que deu e ter evoluído até o momento que ela se encontra hoje. Não tenho a menor dúvida de que ainda estaria muito aquém de tudo isso. Tanto é assim que eu contei da crise da cadeira vazia, isso foi lá em 1966, mas isso perdurou. Então, essas regras que passaram a ser votadas por unanimidade continuaram ali. Depois, em 1973, vem o Georges Pompidou, e as coisas mudam um pouco, relativizam com relação a essa questão, e relativizam também, eu gosto muito de falar dessa questão do Reino Unido, que é muito interessante, porque essa historinha toda começa lá em 46, que Churchill, Reino Unido, Estados Unidos da Europa e tal, e quer fazer, ver da vitória, e com o Congresso de Haia, que foi o Churchill que organizou, todo contente, que deu certo, foram muitos, discutiram. E por que ele não apareceu ali em 1950 em 1950, aquele apelo, a Declaração Schuman, o Reino Unido não está ali. E depois, no Tratado de Roma, o Reino Unido também não está. Ele lança a semente e desaparece. Por quê? Porque o Reino Unido não queria um bloco econômico supranacional. Tanto que não queria que, em 1960, o Reino Unido criou um bloco econômico, aqui, a EFTA, que é a Associação Europeia de Livre Comércio, foi liderada pelo Reino Unido em 1960. E convidou ali, olha, Portugal, por exemplo, foi um dos estados, como Portugal, a Dinamarca, a Áustria, a Noruega, a Suécia, a Suíça, depois entrou o Liechtenstein, e formaram uma zona de livre comércio, pura e dura e simples, assim, sem nenhum comprometimento com soberania. Isso em 1960. Mas, logo depois, o Reino Unido interessou-se por entrar na Comunidade Econômica Europeia. Então, para entrar, precisa pedir a adesão. Então, o Reino Unido pediu adesão em 1961, depois voltou a pedir adesão em 1967, e não entrou, enquanto De Gaulle estava lá, o Reino Unido não entrou. E disse De Gaulle ali numa declaração que também é interessante, agora, né, depois que vimos. Permitir o ingresso do Reino Unido seria, para os 6 países, oferecer seu consentimento
a todos os artifícios, demoras e pretensões que irão abalar as fundações de um edifício que foi construído à custa de tanta dor e envolto em tanta esperança, dizia lá o de Gaulle, para não deixar o Reino Unido entrar. Então, em 69, de Gaulle saiu, e o Reino Unido, então, logo em seguida, admitido, entra em 1973. Então, porque o processo de adesão também tem o seu tempo, foi aceito logo em seguida, ali o general Pompidou aceitou abrir as negociações com o Reino Unido e também com a Dinamarca e com a Irlanda, abriu com esses 3 estados, em 1969, e esses 3 estados, então, chegam em 1973. Então, em 1973, a Europa passa de 6 para 9 estados. Foi o primeiro alargamento foi esse, então, em 1973. E veja que interessante, em 1975, no dia 5 de junho de 1975, para ser mais específica, houve o primeiro referendo no Reino Unido para saber se os ingleses queriam permanecer na Comunidade Econômica Europeia. Eles entraram em 73. Em 75, eles fizeram o primeiro referendo, e nesse referendo, 67% dos votantes foi a favor de que o Reino Unido se mantivesse na CE. Pronto, e depois o segundo referendo, todos já sabem a história, que foi 2016, e deu no que deu, não é? Mas isso já, olha, De Gaulle já tinha uma visão aí, já tinha aí né, já foi um visionário do que poderia acontecer aqui com relação ao Reino Unido. Bem, então, primeiro alargamento foi com o Reino Unido, Dinamarca e Irlanda. A Irlanda, quando entrou, a Irlanda era um dos estados que não estava no mesmo nível de desenvolvimento, era mais pobre que os demais, e isso animou os outros estados mais pobrezinhos também a pedirem para entrar. E nisso a Grécia pede a adesão e é aceita e ingressa em 1981. Então, a partir de 1981, é a Europa dos 10. E logo depois, em 1977, Portugal e Espanha pedem para entrar, e eles entram em 1986. Foram quase 10 anos de processo de adesão. Isso é muito importante nós pensarmos. Também não vai ser o meu tema, que nós vamos poder falar disso, mas para vocês fazerem uma anotação com relação à Ucrânia, que querem fazer um processo de integração acelerada com a Ucrânia. Os estados normalmente têm um tempo que não é pequeno para a adesão, para o processo de adesão estar finalizado. Então, Portugal e Espanha pediram em 77 e só em 1986 entram. Então, 1986, Portugal e Espanha. Então, em 1986, vejam, que de 6 dobra o número, já são 12 estados em 86. E aqui, o que foi que aconteceu? Eles, com 12 estados, param, vamos aqui organizar a casa, aqui os estados que entram, vamos aqui ver como é que estamos, afinal, ainda não conseguimos chegar à construção das 4 liberdades, e fizeram uma revisão do Tratado de Roma, que foi o chamado Ato Único Europeu, de 1986. E esse Ato Único Europeu, ele deu aqui um impulso para que os estados conseguissem alcançar o mercado comum, e nesse impulso, o que o Ato Único Europeu fez? Só em 86 ele devolveu a maioria em todas aquelas matérias que tinham sido alteradas por causa do compromisso de Luxemburgo
com a história da crise da cadeira vazia. Então, as matérias PAS voltam a ser por maioria, e isso dá um impulso para que os estados prossigam com mais rapidez. E o ato único europeu, ele foi muito corajoso nesse ato único europeu, que ele resolveu marcar uma data, para ver se as coisas andam. E disse assim, no dia 1º de janeiro de 1993, o mercado comum tem que estar pronto e consolidado, e as fronteiras internas irão abrir para o funcionamento total das 4 liberdades. Ou seja, a partir de 1 de janeiro de 1993, acabava o controle nas fronteiras internas. Acabava. Vocês já tiveram a oportunidade de vir para a Europa e já andaram de carro por aí, vocês estão aqui em Évora, depois vão ali para Elvas, depois Vila Viçosa, aí de repente vocês olham uma placa e dizem assim, olha, Espanha, 10 quilômetros, vamos para a Espanha, e vão com o carro. Aí começa, Espanha 10 quilômetros, Espanha 5 quilômetros, Espanha 2 quilômetros, Espanha. Quando vocês olham, tem uma placa assim, Espanha. O que aconteceu? Nada. Alguém parou vocês? Não. Nada. Vocês estão na Espanha, simplesmente. É a mesma coisa, sai de Belo Horizonte e vai para Itaúna. Cheguei em Itaúna. Né? Então, isso é livre circulação, não só de mercadorias, porque as mercadorias passaram a circular livremente, logicamente que tem um controle de qualidade, que tem que passar pelo controle de qualidade para as mercadorias circularem, é toda uma legislação aí complicada sobre isso, mas as mercadorias circulam livremente, as pessoas circulam livremente, há livre prestação de serviços, liberdade de estabelecimento, as pessoas podem se estabelecer onde quiserem, e livre circulação de capitais, as pessoas podem aqui investir onde quiserem, sem problemas. No Brasil, há uma questão que o Brasil se preocupa com a compra de terras na região da fronteira, terra de estrangeiros comprando terras em regiões de fronteira, sempre há algum cuidado. Aqui, se vocês tiverem a oportunidade de vir no verão que vale a pena, quer dizer, sempre vale a pena porque é bonito o Algarve, mas no verão vocês vêm, no verão o Algarve está mais movimentado, que é a região sul, que é a região das praias. Se vocês forem para o Algarve nessa altura, que tem muita gente, vocês vão constatar que tem restaurantes que não têm cardápio em português. E não tem. E não falam português também. E se você reclamar também, pode ir embora, que eles também não fazem muita questão. O que tem de europeus que vivem, aliás, aí com a saída do Brexit do Reino Unido, foi uma das grandes questões de ingleses que vivem, ingleses, alemães, holandeses, italianos que vivem mesmo no Algarve, que é uma região, para além de ser muito bonita, o clima não existe, né, para essas pessoas, coitadas, que lá vai para Scheveningen, lá na Haia, e fazer curso de Direito Internacional em pleno verão, 14 graus, com aquele tempo assim, frio, né? Quer dizer, é muito frio. E aqui, para além de ser calor, não chove, né? Que isso também não é bom, mas o céu está sempre azul daqui pelo menos de Lisboa para baixo, né? Lá no Porto já está mais escuro um pouquinho. Mas então o tempo é muito bom, a comida é boa, pronto, os imóveis agora que ficaram caros, mas não eram. Isso para dizer que em 1 de janeiro, voltando à nossa conversa, 1 de janeiro de 1993, abriram-se essas fronteiras internas. E, então, os 12 estados, então, nós estávamos em 12 estados nessas alturas, né, com a chegada de Portugal e da Espanha. Os 12 estados
Eles ficaram tão felizes, que viram que iam conseguir realmente cumprir o prazo estabelecido pelo Ato Único Europeu, de abrir as fronteiras dia 1 de janeiro de 1993, e eles pensaram o seguinte: olha, já agora nós vamos vamos terminar o projeto estabelecido lá em 1957. O Tratado de Roma queria construir o quê? Um mercado comum. Mercado comum, 4 liberdades. Foi de 1957 até 1993. Demorou, mas eles conseguiram. Então, eles pensaram assim, bem, agora, então se ninguém me para mais, agora chegou lá em Paris com a menina, por exemplo, vou lá e se eu quisesse comprar um bilhete de autocarro, de ônibus ou de trem, eu teria que ter o quê? Francos, né? Eu não ia comprar com escudos. Então, eles pensaram, nada melhor, já que nós vamos conseguir realmente chegar nessa etapa, nada melhor do que termos uma moeda comum. Ah, que boa ideia! Então, eles se reuniram, porque os estados são soberanos, fazem o que querem, assinam os tratados, né? E os 12, então, assinaram um tratado no dia 7 de fevereiro de 1992, lá na Holanda. O Hélio está aí ainda? Lá na Holanda, lá em Maastricht. O Hélio, lá em Maastricht, na Holanda. Você já foi para Maastricht? Maastricht tem o maior número de restaurantes guia Michelin, com estrela de guia Michelin. É o tipo de informação que não tem a menor importância, né? Essa. Bom, foram para Maastricht, assinaram o tratado, e esse tratado de Maastricht deu um novo salto na integração. E por isso nós falamos que existem 2 tratados que instituíram fases de integração econômica. O Tratado de Roma, que estabeleceu o mercado comum, e o Tratado de Maastricht, que criou uma união econômica e monetária. Então, em 7 de fevereiro de 92, eles assinaram esse tratado, e esse tratado diz, até é interessante a gente ver aqui o Tratado da União Europeia, lá no último artigo, no artigo 55 do tratado, vai dizer uma coisa que não deu certo, mas eles bem tentaram. No artigo 54, número 2, diz assim: o presente tratado entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 1993. É verdade, Maastricht já está quase na Bélgica. O presente tratado entra em vigor no dia 1 de janeiro de 93, se tiverem sido depositados todos os instrumentos de ratificação. Então, o Tratado da União Europeia, o Tratado de Maastricht, ele queria que o tratado entrasse em vigor no dia 1º de janeiro de 93, porque assim, vejam, ia ser uma festa dupla. Primeiro, encerraria a fase da construção do mercado comum, né, que abririam as fronteiras em 1 de janeiro de 93. E já começaria um novo tratado com uma nova fase de integração, que seria a União Econômica e Monetária. Então, seriam 2 em 1. Só que não deu certo. Não deu certo por quê? O Reino Unido não gostou nada da história da moeda, disse que não aceitava a moeda, e a Dinamarca também fez um referendo, e no referendo foram contra o tratado, que é o Tratado da União Europeia, ou o Tratado de Maastricht, foram contra. Os 2 estados foram contra, e ali deu ali um problema para resolver, para que esses 2 estados continuassem dentro da integração, porque senão eles teriam que sair, né, se não encontrassem nenhuma solução. E qual foi a solução? A solução foi deixá-los de fora da moeda. Pronto. Eles podem fazer isso? Eles podem tudo. Os estados mandam, e eles resolveram, então, criar uma cláusula de opt-out e deixaram o Reino Unido e a Dinamarca fora da moeda, para sempre. Não precisa entrar na moeda. E por causa disso, então, a Dinamarca fez um novo referendo, e a população disse, então, que concordava, e o Reino Unido não tinha feito referendo nenhum, mas diante dessa
condição, ele também ficou, e esse tratado entra em vigor no dia 1º de novembro, não foi de 1º de janeiro, mas foi 1º de novembro de 1993. E esse tratado foi muito importante porque, para além dele criar essa fase de integração, que é a União Econômica e Monetária, cuja moeda será o euro, está escrito ali no tratado, no artigo 5º do tratado, para além dele criar essa moeda, da mesma forma com a Polônia e a República Tcheca. Não, a Polônia e a República Tcheca não, não fazem parte não tem o euro. Há estados que ainda não só 19 estados fazem parte da zona euro. Mas não é porque eles não querem, é porque eles ainda não cumpriram os critérios de convergência que estão estabelecidos nos tratados. Os únicos que não entram porque não querem é a Dinamarca, o Reino Unido já foi embora, né, e nunca fez parte do euro, e a Suécia também tem ali umas benesses com relação à moeda única. Os demais estados, a Romênia, a Bulgária, também não fazem parte, então a República Tcheca, a Polônia, por quê? Porque ainda não cumpriram os critérios de inflação que ali estão estabelecidos, os critérios, são vários critérios que estão no tratado que eles devem cumprir para poder fazer parte da zona euro, e eles ainda não cumpriram. Duas questões importantes, a zona euro, que são 19 estados que fazem parte, e o espaço Schengen, que são 26 estados que fazem parte, sendo que alguns estados não fazem parte da União Europeia, mas fazem parte do Schengen, tá bem? Então, o Tratado da União Europeia ele foi interessante porque ele criou mais uma fase de integração, União Econômica e Monetária com a moeda única. Criou uma Europa não só econômica, mas também um modelo social, criou uma cidadania europeia, foi criada com o Tratado de Maastricht, e ele veio resgatar, lembram da Comunidade Europeia de Defesa, da Comunidade Política Europeia, que ficaram lá para trás esquecidas, lá em 54? Ele trouxe para o tratado a política externa de segurança comum e a política externa de segurança e defesa, que hoje é a política de cooperação, segurança e defesa. A defesa e a segurança comum, a política externa, foi trazida pelo Tratado da União Europeia, o Tratado de Maastricht. Então, esse tratado, eles gostam muito de dizer que o Tratado de Maastricht ele é constituído por 3 pilares. Então, a fundação dos pilares são os tratados, né? Então, a base são os tratados. Aí tem os 3 pilares. O pilar das comunidades, que lá em 92 eram três comunidades, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Comunidade Econômica Europeia e a Comunidade Europeia de Energia Atômica, o pilar das comunidades, o pilar da política externa de segurança comum e de defesa, e o pilar da cooperação policial e judiciária em matéria penal, ou o pilar da liberdade, segurança e justiça, que é para proteger justamente a livre circulação de pessoas, dos cidadãos que circulam na União Europeia. Ela criou, esse tratado criou 3 pilares, então imagine a base, que são os tratados, esses 3 pilares que eu falei, e daí pense assim no telhado. O telhado é a União Europeia. A União Europeia é formada por 3 pilares. O pilar das comunidades, política externa de segurança comum, e a cooperação policial e judiciária em matéria penal. E esses pilares estão separados porque esse primeiro pilar, que é das comunidades, o Tratado de Maastricht manteve, logicamente, esse pilar supranacional. Supranacional, decisões por maioria. E os outros 2 pilares são pilares intergovernamentais, ou seja, toda a matéria, tudo que diz respeito a esses 2 pilares, tudo será decidido por unanimidade. Então, essa foi a construção
do Tratado da União Europeia, o Tratado de Maastricht, da construção dos 3 pilares. Agora, guardem bem esses 3 pilares, porque Lisboa, o Tratado de Lisboa, derrubou os pilares, sabe? Aquela história dos 3 porquinhos, do lobo mau, que vai lá, sopra a casa, sopra, sopra, derruba lá, a casinha dos 3 porquinhos, foi assim. O Tratado de Lisboa, ele derrubou a construção de Maastricht, dos pilares da União Europeia, mas derrubou no bom sentido, mas nós já vamos ver. Mas essa construção de Maastricht, dos 3 pilares, já não existe mais, tá bem? Então, só para vocês guardarem isso. Estamos, então, em 92, o tratado entrou em vigor, então, em 1 de novembro de 93, e depois, em 1995, eles já tinham até combinado, os 12, que não iam aceitar mais Estado nenhum, até eles terem consolidado aí o caminho para todas essas novas propostas que vinham com o Tratado da União Europeia. Então, também é importante dizer que deixa de se chamar Comunidade Econômica Europeia, que era a CE, que era conhecida, e agora passam a chamar de União Europeia. Até o nome do nosso direito da União Europeia, o direito, nós estudávamos antes direito comunitário, que era o direito das comunidades, que era chamado direito comunitário, e passou a ser chamado direito da União Europeia, DUE. Antes era direito comunitário. Tudo isso chegou com o Tratado de Maastricht. Bom, em 90, então eles tinham combinado que não entraria mais ninguém, vamos aqui reforçar, porque afinal de contas já tinham 4 pobres, não pode falar pobre, que falta educação, a gente fala menos ricos. Já tinham 4 menos ricos nesses 12, que era a Irlanda, era a Grécia, Portugal e Espanha. E, aliás, a União Europeia, e antes da União Europeia, até nascer em 92, já foram criados fundos, o FEOG, o Fundo para Agricultura, foi criado o FEDER, o Fundo de Desenvolvimento Regional, foram criados fundos para que os estados mais pobres, então, pudessem se reerguer. E essa visão dos fundos eu acho interessante nós olharmos, então, já que eu estou falando nos fundos, imagine, então, um bolo dividido em 4, tá bem? Uma pizza, então. Agora estou com fome, então na hora de jantar vamos pôr uma pizza. Uma pizza dividida em 4 pedaços. Eram os 4 pobres, os menos ricos, né? Que se serviam muito desse, logicamente que outros estados também tinham, aliás, a política agrícola comum, a PAC, um dos estados que mais se beneficia é a França, né? Dizem que as vacas francesas têm uma alimentação muito melhor do que uma criança na Etiópia, né? Então, mas os fundos nascem também com o objetivo de que os estados mais pobres pudessem se reerguer, então, numa visão de solidariedade que sempre houve dentro da União Europeia, para esses 4. Então, esses 4, e os 12, então, nessa altura, falaram, não entra mais ninguém, pronto, vamos ficar aqui até os 4 também estarem mais recompostos, e nós começarmos aqui essa nova etapa, é bom não entrar ninguém para não desestabilizar. Só que em 1995 chegaram 3 para colocar mais ingrediente na pizza, não era para comer a pizza, que era a Suécia, a Finlândia e a Áustria. Então, quando são 3 que chegam para colocar mais molho na pizza, eles falaram, com certeza, pode entrar. Só que daí, quando se abre uma exceção, o problema de abrir exceção é muito complicado, porque daí a Suécia diz assim, mas eu também não está muito interessada na moeda única, não. E a Suécia também não ficou de fora da moeda, assim como o Reino Unido e assim como a Dinamarca. A Suécia também ficou de fora da moeda. Bom, então, em 95, 15 estados. Tá bem? 15 estados. Em 1997, houve uma revisão, aliás, prevista no Tratado da União Europeia, que 5 anos mais tarde deveria ser feita uma revisão do tratado para saber como é que estava se procedendo ali na questão da moeda única,
e para também reforçar o pilar da liberdade, segurança e justiça. E em 1997 foi criado assinaram um tratado de revisão. E depois eu quero que vocês entendam a diferença de tratado de revisão e tratado institutivo. Bem, então eu disse que o Tratado de Amsterdã é tratado de revisão. Ele fez uma revisão do Tratado da União Europeia e do Tratado de Roma, dos dois tratados. Em 1997, eles assinaram esse tratado, que só entrou em vigor em 1999. No dia 1 de maio de 99, entrou em vigor o Tratado de Amsterdã. E logo depois desse Tratado de Amsterdã de 99, em 1999, houve uma conferência, um Conselho Europeu, que decidiu aceitar a candidatura de mais 12 estados. 12. Em 1999. E isso levou a que os estados tivessem que pensar em mais uma revisão de tratado. Para quê? Para acomodar essa turma toda do leste que ia chegar. Então, para que as instituições, para saber agora, vamos alterar o número de eurodeputados, vamos ver como é que fazemos também o mecanismo da votação, o peso dos estados para a votação dos estados. Então, vamos ter que reorganizar aqui a nossa lógica, porque nós vamos receber um número alargado de estados. E foi por isso que fizeram mais uma revisão do tratado, pobrezinho do Tratado de Amsterdã, Hélio, não é querer falar que hoje parece que eu só estou lá na Holanda, mas ele nem não teve assim muito protagonismo, porque ele entrou em vigor em 1999, e em 2001 já foi assinado o Tratado de Nice. Então, ele viveu só 2 aninhos ali. Em 2001 foi assinado o Tratado de Nice, que entrou em vigor em 2003. E o Tratado de Nice, então, vem acomodar aqui a nova turma que estava para chegar, que não eram poucos. Eram 12 Estados-membros, os Estados do leste europeu, e mais Malta e Chipre, que pediram para entrar. Então, vamos lá, ver se eu lembro dos 12. Estônia, Letônia, Lituânia, República Checa, Hungria, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, Malta, Chipre, Romênia e Bulgária. 12 estados. Agora, vejam, nós estamos a falar aqui do aprofundamento e do alargamento da União Europeia. Com relação ao aprofundamento, quando falamos aprofundamento, são os tratados, e quando falamos alargamento, são os estados que entram. Vocês já sabem que o primeiro alargamento foram 3. Né? 3, e mais ou menos, né, tirando a Irlanda, que estava num patamar mais abaixo, no mesmo nível. Depois teve o alargamento de 1, aceitaram mais 1, que foi a Grécia. Depois aceitaram mais 2, pobrezinhos, que foi Portugal e Espanha. Depois aceitaram 3 riquinhos, né? Que foram esses 3, aí, a Áustria, a Finlândia e a Suécia. E, de repente, eles aceitam abrir as negociações aqui com 12, e 12 estados que queriam um pedaço da pizza, não, eles não vinham dar ingrediente nenhum, eles vinham com fome. E ali Portugal, Espanha já estavam gordos ali, comendo, dividir em 4 a pizza. De repente, chegam mais 12 estados membros. Mas não entraram os 12 de uma vez, entraram 10 de uma vez. No dia 1º de maio de 1999, entraram 10 estados. Só Romênia e Bulgária é que ficaram de fora nessa... mas foi já acomodado no Tratado de Nice, mas Romênia e Bulgária ficaram de fora, entraram em 2007, a Romênia e a Bulgária. E depois, já para fechar essa parte, entrou, o último estado a entrar foi a Croácia em 2013. Tá bem? Então, em 2013,
28 estados. E depois, 2020, teve uma baixa que foi a saída do Reino Unido. Bem, mas agora, não posso deixar assim só para fechar isso, nós estamos lá em Nice, né? 2001, daí entrou em vigor em 2003. E vocês acreditam que em 2004 os estados resolveram assinar um novo tratado? Porque tem uma história que eles adoram, que a União Europeia é como uma bicicleta, tem que estar sempre em andamento, que não pode deixar, não pode deixar de pedalar, porque se deixar de pedalar, a bicicleta tomba e tal. No fim, quem tombaram foram eles, porque pedalaram muito e não levaram a bicicleta fazer uma revisão, olhar ali como é que está a correia, alguma coisa assim, porque em 2004 eles resolveram assinar um tratado institutivo que ia deixar tudo para trás. E não ia mais existir Tratado de Roma, nem Tratado de Maastricht, iriam todos à vida e eles queriam assinar e firmar um tratado constitucional. Tratado para a criação da Constituição, tratado que estabelece uma Constituição para a Europa, que foi chamado a Constituição da Europa, ou Tratado Constitucional. E esse Tratado Constitucional, ele dava mais um salto para a integração. Por quê? Porque ele queria que todas as matérias passassem a ser supranacionais. Lembra daqueles 2 pilares lá de Maastricht, que eram intergovernamentais? Ele queria que tudo passasse a ser supranacional. E queria também, quando nós vamos ver o Tratado Constitucional, é engraçado, a União Europeia ficou tão traumatizada com esse Tratado Constitucional que, se vocês forem à plataforma da União Europeia, ali nos sites, vocês não acham lá, eles até abandonaram aquilo, jogaram fora, não tem ninguém. Eu tenho aqui os exemplares aqui do Tratado Constitucional, mas não está mais nem no site. Bom, e esse tratado também, ele previa previa não, ele resolveu colocar ali, então, o dia da União Europeia, e o dia da União Europeia, que eu falei para vocês gravarem lá, que ficou estabelecido, é o dia 9 de maio, comemora-se o Dia da Europa. Por quê? Por causa lá da Declaração Schuman, lá de 9 de maio de 1950. Então, o Dia da Europa, colocaram qual era o Dia da Europa no tratado, colocaram o hino, colocaram a bandeira da União Europeia, colocaram a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, colocaram a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia dentro do tratado. Então, eles resolveram ali criar, assim, dar um ar de constituição mesmo para esse tratado. Então, colocaram ali essas coisas, criaram um ministro das Relações Exteriores, o cargo de ministro das Relações Exteriores, ministro das Relações Exteriores da União Europeia, criaram o cargo de presidente do Conselho Europeu, presidente fixo do Conselho Europeu, que não existia. Desculpa que entrou, tem um gato aqui que apareceu aqui na minha... Eu achei que ela estava lá fora, no fim ela estava ali dentro. Criou, disse no artigo 6º dizia, assim, é uma coisa muito simples, o direito da União prima sobre o direito nacional. Ponto. Então, para dizer o quê? Que o direito da União está acima do direito nacional. Supranacionalidade. O direito da União prevalece sobre o direito nacional. Então, tinha toda essa fleuma de constituição europeia na Europa. E eles levaram isso tão a sério, esse tratado constitucional, que não era a Itália que estava na presidência da União Europeia, se não me engano era a Holanda que estava na presidência da União Europeia, mas os 25 já eram
já tinham entrado mais 10, os 25 estados foram até Roma, que eles também, graças a Deus, têm dinheiro, foram até Roma para assinar o Tratado Constitucional. E eles foram até Roma por quê? Porque este seria o Roma II. Teria a importância do Tratado de Roma de 1957. Era a última fase. Era a fase que eles queriam chegar, uma Europa mais política, uma Europa mais federal. Bem, então eles fizeram tudo isso em 2004, foram para Roma, assinaram o tratado, e depois de assinar, o que falta fazer? Ratificar. E quem foi o relator desse tratado, e o pai do tratado constitucional, aliás, chamavam de pai do tratado constitucional, foi o Valéry Giscard d'Estaing. E como foi o Giscard d'Estaing, a França estava muito orgulhosa do tratado constitucional, pronto, então eles resolveram fazer um referendo, ao invés de ratificar o tratado no parlamento, eles resolveram fazer um referendo para ratificar o tratado. E fizeram referendo em 2005. O tratado foi assinado em 2004, fizeram referendo em 2005. E vocês acreditam que o povo francês foi contra o tratado constitucional? Foi o maior banho de água fria na Europa. E 3 dias depois, a Holanda fazia um referendo. O referendo da França foi em 29 de maio, e no dia 1º de junho foi a Holanda a referendo. E a Holanda foi na onda da França e também chumbou o tratado. Então, 2 estados não ratificam o tratado. E não são 2 estados qualquer, né? Não que os estados tenham, mas pronto, se fosse. São 2 estados fundadores de toda essa construção, a Holanda e a França. E agora? O que nós vamos fazer? Agora eu vou abrir a porta para o gato sair, que senão ele vai aqui pular na minha mesa. Pronto. E o que eles iam fazer? Bom, então, quando a Europa tem assim problemas e dilemas, ela entra assim, em período de reflexão, e ficam todos refletindo. Então, ficaram refletindo em 2005, não sabiam o que fazer, e nisso, o Tratado de Nice, a revisão de Nice, que ia durar pouquíssimo tempo, porque entrou em vigor em 2003, para esse tratado constitucional, já apareceu em 2004, para ser ratificado, no fim não foi, era o tratado que estava ali em vigor, era a revisão que estava em vigor, era a de Nice. Então, ficaram refletindo em 2005, ficaram refletindo em 2006, e quando chegou 2007, estava na presidência do Conselho a Alemanha, no primeiro semestre de 2007, e quando acabou o primeiro semestre de 2007, que era em junho, que acaba, depois em julho começa outro país, a Angela Merkel resolveu pôr um ponto final e destravar isso, e perguntou, fez como chamam aqui, a técnica do confessionário, chamou estado por estado, um por um, só falando com a Merkel. O que é que vamos fazer? Vamos seguir, vamos avançar com esse tratado, vamos tentar outra vez, não vamos, o que fazemos, o que não fazemos, e cada estado foi ali dando a sua opinião, e a Merkel ali chegou a uma conclusão que, então, não se faria mais, vamos abandonar o Tratado Constitucional. Chega. E vamos fazer uma revisão. Então, vamos fazer uma revisão dos tratados. Quais tratados? Os tratados institutivos. Tratado de Roma e Tratado de Maastricht. E isso combinado, passa a presidência, e quem é que estava na presidência de julho a dezembro de 2007? Portugal.
Então, passa a bola para Portugal, diz assim, olha, Portugal está aqui, lição de casa é essa, então, vamos abandonar o Tratado Constitucional e vamos fazer aqui uma revisão do tratado. Então, trate aqui de resolver essas coisas, e a revisão foi eles tiraram ali, foi uma maquiagem que eles fizeram ali, naquele tratado, do Tratado Constitucional ali, nessa revisão, tiraram aquelas gordurinhas federais, vocês não vão encontrar no tratado o hino, nem o Dia da Europa, nem a bandeira, e alteraram ali alguns nomes que incomodavam, por exemplo, ministro das Relações Exteriores, era algo muito forte, até porque a política não se fala, a União Europeia não tem uma só voz, né, em termos políticos, então aquela ministro das Relações Exteriores dá a ideia de que ele falaria em nome da Europa, e não fala. E tirou e mudou de nome para alto representante da política externa para assuntos, para a política de segurança, manteve só o presidente do Conselho Europeu, manteve esse cargo, aquele artigo lá do direito da União prima sobre o direito nacional foi a vida, tiraram algumas gordurinhas federais, e no dia 13 de dezembro de 2007, aqui no Mosteiro dos Jerônimos, os 27, agora já eram 27, porque já estava a Romênia e a Bulgária, já tinham entrado, os 27 assinam o Tratado de Lisboa, que é um tratado de revisão. Revisão de quais tratados? Do Tratado de Roma, ou o tratado, hoje, que também, o aliás, o Tratado de Lisboa mudou o nome, não é mais Tratado de Roma, é Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, ficou esse nome bem comprido. Tratado de Roma, que é o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, e o Tratado de Maastricht. Então, o Tratado de Lisboa é um tratado de revisão dos dois tratados institutivos. Então, quais são os tratados que regem a União Europeia? Então, vocês olharem aqui esse tratado aqui, vejam aqui, se vocês conseguem ver. Ali, 3 tratados estão aqui. É o Tratado da União Europeia, Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e Tratado de Lisboa. Então, os tratados que estão em vigor hoje são os 2 tratados institutivos, que criaram fase de integração. Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, de 1957, Tratado da União Europeia, de 1992, revistos pelo Tratado de Lisboa. Tá bem? Ou seja, se agora na presidência francesa houver uma revisão desses 2 tratados, o Tratado de Lisboa vai à vida e entra um outro tratado para fazer a revisão desses 2 tratados. Então, os tratados que regem a União Europeia são 2, Tratado de Roma, Tratado de Maastricht. A última revisão é a revisão do Tratado de Lisboa. Bem, então, com isso, vemos aí o aprofundamento e o alargamento. O aprofundamento, então, está nessa situação, estamos com esse tratado, o Tratado de Lisboa é o último tratado de revisão. Alargamento, temos aqui 27 Estados-membros, com a saída do Reino Unido no dia 31 de janeiro de 2020. E agora, vamos ver se há mais alargamento ou não, como é que se vai dar a questão dos estados que estão na fila para entrar na União Europeia, e da questão da da Ucrânia, para saber se haverá mesmo esta permissão de que a Ucrânia passe à frente de outros estados. Está lá a Macedônia do Norte, está lá a Albânia, está a Montenegro, está a Sérvia, está a Turquia. Desde 1999 está a Turquia. E resta saber se a União Europeia faz também um alargamento maior e aceita todos os que estão ali para não, né, prejudicar os que já estão na fila, ou se vai mesmo, né, fazer um alargamento apenas para a Ucrânia.
estou aqui sempre à disposição. Obrigada.